Prefeitura informa. As principais notícias da administração municipal. Um oferecimento Prefeitura de Itajubá, construindo um novo tempo. Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui quem fala é Christian Gonçalves, vice-prefeito da cidade de Itajubá. Hoje, mais uma vez, eu, a pedido do Francisco Tomazoli, vim fazer o programa e para mim é uma honra participar, ainda mais com o gabarito das pessoas que vão participar comigo aqui hoje. Primeiramente, um bom dia ao Duarte, que opera a mesa, e de forma... Dá um bom dia aí, né, Duarte? Bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes. Estamos aí no ar com mais um Prefeitura Informa. Tá aí a voz do Duarte, mas de forma muito especial também, né? Secretário de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio e o secretário de Gestão e Coordenação Geral, que é, primeiramente, né? Bom dia, Fernando Bissacô, secretário de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio. Bom dia, Christian, bom dia, ouvintes da Rádio Futura, bom dia, Duarte, prazer estar aqui, bom dia, Conte, bom dia, Thalita. Estamos hoje muito bem acompanhados, aliás, como sempre, né? Com ele, o Carlos Conte, a gente chama de Carlão, né? Que já é conhecido na cidade, secretário de Gestão e Coordenação Geral, temporariamente realizando outras ações, né, Carlão? Sempre, né? Sempre. O Carlão é sempre que é ligado no 360, né? Ele não para, independente do cargo que tá ocupando dentro da prefeitura. Bom fala dia. Que é um time muito forte e também, né, diretor da Inovai. Então, seja bem-vindo aí, Carlão. Obrigado, Christian. Obrigado a todos. Bom dia para todos os ouvintes aí. É um prazer estar com vocês aqui. Bom dia, Thalita Lima, secretária de Comunicação, que é quem organiza a pauta. E hoje, você que está nos acompanhando aqui no Prefeitura Informa, vocês já viram, né? Fernando Bissacô e Carlos Conte, o assunto é emprego, geração de emprego. É você que está aí querendo saber, né, aonde pode se empregar, o que pode se fazer, como é que você pode se capacitar, o que tem acontecido com Itajubá nos últimos anos, o que tem acontecido com a nossa região, com o nosso Brasil, mas de forma mais específica aqui, né? O que a Prefeitura de Itajubá vem fazendo para a gente movimentar e fomentar aqui o emprego e a renda no município de Itajubá. Mas antes, bom dia da Thalita Lima, que eu falo que a melhor voz, a melhor presença na rádio hoje por ser a única mulher aqui presente nos estúdios. Bom dia, Thalita. Bom dia, Christian. Obrigada pela colocação. É uma honra estar aqui com vocês, dividir essa mesa. Fernando, Conte, pessoas que eu admiro muito, e Christian também. Nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, né? Sobre emprego, né? Sobre emprego, indústria, toda essa movimentação que vocês vão falar com muita propriedade. Eu vou deixar o contato aqui, Christian, para as pessoas entrarem em contato e participarem conosco no programa. O WhatsApp da rádio, 99919-1069. Vou repetir, 99919-1069. E também tem a transmissão via Facebook, pela Prefeitura e pela Rádio Futura. E não está no meu Facebook também? Nós vamos compartilhar. Lá. Vou colocar lá também. Então, você ouvinte que está nos acompanhando aí, né? Que não me curte lá na página, pode buscar, que a gente está aí transmitindo o programa em diversas áreas, diversas formas, diversas ferramentas aí para você acompanhar. E um programa bastante dinâmico, do qual tem a sua participação, ouvinte que está nos acompanhando. E vamos lá, manda pergunta para cá, participa. A gente, dentro da medida do possível, a gente consegue colocar aqui a participação de todos. Isso é muito importante, soma. Fernando e Carlos Conte, né, vocês foram convidados essa semana para estar na Câmara, falando exatamente do assunto que nós vamos abordar aqui. E é muito importante a presença de um vereador, ou da Câmara toda, né, dos vereadores, que querem explicações, querem explanação do que está acontecendo, para poder, de alguma forma, tentar mostrar também para a população o que foi falado lá, o que foi perguntado, o que vocês tocaram no assunto. Então, nós tivemos o convite, né, da Comissão de Desenvolvimento da Câmara para uma apresentação e uma conversa, um diálogo a respeito do desenvolvimento de Itajubá nessa área, ciência, tecnologia, indústria e comércio, que passa por emprego e renda da cidade. E a gente queria agradecer primeiro o convite, né, dos vereadores, que foram muito bem recebidos. Sim. O Conte esteve comigo, a gente esteve também com a Gisele, que é diretora de Ciência e Tecnologia, acompanhados com o pessoal, as meninas da Intecop,
que estão fazendo um trabalho muito bacana em Itajubá, na área de economia social, e que fazem parte da Inovai, muita gente ainda não sabe disso. E, então, em nome da própria prefeitura, da administração, do Rodrigo e Christian, eu queria agradecer a acolhida do Kleber, do Joel, do Molina e do Wilsinho. Foram pessoas muito acolhedoras, muito especiais, que nos fizeram perguntas, e foi um diálogo político de alto nível sobre política pública e sobre bem comum da nossa sociedade itajubense. Então, lá a gente pôde discorrer um pouquinho a respeito. Primeiro, nós começamos falando muito a respeito da questão da ciência e da tecnologia, porque a ciência e a tecnologia é uma coisa que parece distante de todo mundo, mas o Brasil tem em torno de 5.500 municípios, e Itajubá é privilegiada por ter uma universidade federal, e apenas existem no Brasil 65 universidades federais. E a nossa universidade é uma universidade centenária, o que ainda nos distingue muito nessas outras 65. E tudo isso dá uma base da educação, o que nos leva a um IDH de altíssimo nível, o primeiro do sul de Minas, o quarto de Minas Gerais, e a educação é fundamental. Uma boa educação que nos leva até a ciência e tecnologia. Então, nós estamos a todo momento fomentando formação, educação continuada. Itajubá é uma cidade privilegiada, a gente estava comentando sobre isso, não é? Para que as pessoas possam estar se qualificando cada vez mais, se formando, né? E aqui a gente tem isso de todas as formas e maneiras. E a gente mostrou, principalmente, que a geração de emprego e renda através de startups, que é uma palavra, parece até tão comum, mas ao mesmo tempo tão distante também, são empresas de tecnologia, né? E que tem uma pegada muito voltada para uma escalada em termos de inovação, e que aqui hoje nós temos uma fábrica de startups, eu posso chamar assim. Sem dúvida. Né? Inclusive, né, Fernando, para quem está nos assistindo e gostaria de ouvir esse debate, foram 2 horas de conversa muito boa, nós vamos repetir aqui, mas encontra-se gravado nos servidores da Câmara, e pode Municipal. Ser acessado por todos os ouvintes aí, com detalhes do que nós falamos de diversos temas. A gente vai tentar falar um pouco aqui, de uma maneira bem dinâmica, dos pontos principais, que eu acho que é a ansiedade de todo mundo, mas os detalhes estão lá gravados e a gente... Então, e a geração de emprego e renda, uma coisa que impacta muito na economia da cidade e que transborda para todas as áreas, não é? É a questão de hoje de geração de emprego. 800 empregos, em torno de 800 empregos foram gerados nos últimos anos através das startups. Não é? Startups, primeiro, nós estamos retendo talentos aqui, a universidade era conhecedora de exportação de talentos para o Brasil e para o mundo. Hoje nós já estamos retendo talentos aqui em Itajubá e multiplicando. Cada startup, normalmente, nós temos perto de 100 no nosso ecossistema, ou seja, em todo Itajubá, o ecossistema é includente, né? Quem faz parte de Itajubá faz parte do ecossistema, então estão todos participantes desse termo, né? dessa inclusão, né? E e presta atenção, porque 800 empregos, eles transbordam em empregos de alto nível para o comércio, para serviços, para outras iniciativas, e que estão transformando Itajubá. Eu ia perguntar isso para vocês agora, exatamente por uma questão que aconteceu alguns anos atrás, na época que meu irmão estudou. Meu irmão formou-se na Unifei, engenheiro mecânico. Na sala tinham 60 alunos. E quantos alunos eram de Itajubá? 2 alunos. Os outros 58 eram de fora. E aí fica a pergunta aqui, vai ao encontro que você já veio falando agora, que é importante que o cidadão comece a entender. Às vezes ele não usufrui diretamente de uma universidade federal. A gente precisa trabalhar os nossos jovens dentro das escolas municipais, e a gente já vem fazendo isso para que amanhã ele possa ter condição de estar lá. Esse é um ponto. Agora o outro com relação à geração de empregos, né? 800 empregos gerados na área de tecnologia, mas e a quantidade de empregos indiretos que foram gerados para essa população que eu estou falando, que é ela que quer saber hoje, que está nos bairros. Pô, mas como é que está isso? Está sendo gerado emprego? Não só na área de tecnologia, isso eu queria que vocês comentassem. Então, eu só para concluir essa parte, depois o Conte pode complementar e enriquecer esse cenário, não é? Eu diria o seguinte, se vocês olharem para Itajubá hoje, que cidade de 100 mil habitantes que está recebendo investimentos como 2 atacarejos de alto nível, gerando emprego, centenas de empregos,
como uma Lojas Americanas que chegou em Itajubá recentemente, como a Sicredi que chegou recentemente em Itajubá. E isso tudo, e com iniciativas do comércio e serviços que são inovadores também, e que são exigências. Já visto, por exemplo, a gente fala do Parque Municipal, o parque é um diferencial da cidade, é singular, porque cada pessoa que vem para cá na área de ciência e tecnologia gera empregos indiretos, como você bem falou. E aí o comércio e serviços são beneficiários diretamente desse tipo de coisa. Se a gente vislumbrar só no Parque Municipal e nos bairros, no centro da cidade, você acabou de falar, por exemplo, de uma iniciativa agora, em off, você estava comentando, a respeito da remodelação ou da... remodelação. Uma remodelação, de lojas que a gente tem aqui na Major A gente pode até citar, que eu falei agora aqui, que foi a Baldassara. Amigo nosso, né? Eu fiquei impressionado de ver a estrutura que ele fez ali. Ele contratou um arquiteto, ele contratou um design de interior para refazer a loja. A loja está com uma cara muito bonita e isso chama o desenvolvimento. A gente vê, por exemplo, as clínicas, hoje chegando novas clínicas na cidade, na área de saúde, que é outra base do IDH de Itajubá. E a gente vendo o comércio mesmo. Nós temos hoje sorveterias, nós temos hoje hamburguerias que não deixam nada a desejar aos grandes centros, aos grandes shoppings, não é? E agora inaugurações de outras lojas, serviços e coisas lá no parque, é o boliche que acabou de abrir. A hora que as pessoas chegam em Itajubá, tem um boliche lá no parque. Tem um boliche lá também. Já tem um boliche no parque. 4 pistas. Então, quando as pessoas vêm de fora para cá para passear, nós que somos ex-alunos, inclusive você, né? Acabou de tirar o mestrado ano passado, né? Eu e o Conte. Então, a gente tem muito orgulho de falar de uma cidade diferenciada como Itajubá, gerando emprego e renda, e que ainda as pessoas não estão enxergando as oportunidades que estão acontecendo. Infelizmente, Cristian, cada vez mais a qualificação é necessária. E aí, dentro da Secretaria, através de uma iniciativa da Prefeitura Municipal, o Centro Vocacional Tecnológico, o CVT, que fica na Avenida, está gerando negócios e oportunidades para a formação gratuita das pessoas, presenciais e à distância. Vocês podem usufruir disso. Isso é gratuito. E nós estamos fechando parceria com o Senai, através de fundos de investimento do Estado de Minas Gerais, gerado pelas multas. O Ministério Público é responsável, talvez pouca gente saiba disso. Existe o FUNEMP, é um fundo onde o Estado de Minas Gerais inteiro gera determinado dinheiro que vem de multas pela área trabalhista, fiscal, empresarial e etc. Isso aí é gerido pelo Ministério Público em Belo Horizonte. E você entra com um projeto, nós estamos entrando com um projeto em parceria com o Senai, fomos procurados pelo Senai para fazer uma parceria de altíssimo nível e a gente fazer cursos de 30, 60, 90 dias totalmente gratuitos, usando todas as instalações do Senai, para eletricistas, para mecânicos, para pessoas voltadas à área de informática, sem nenhuma formação, sem nada. Pode ser o primeiro diploma dele, um certificado de 30 dias, reconhecido nacionalmente pelo Senai. Então, eu conclamo a sociedade itajubense. O que está acontecendo em Itajubá, as pessoas não imaginam o investimento que está sendo colocado em tão pouco tempo numa cidade. Nós somos privilegiados pelos investimentos. Somos reconhecidos em Belo Horizonte, em Brasília, em São Paulo, em São José dos Campos, em Campinas, nas grandes cidades, que Itajubá está passando por uma grande transformação. E conclamo a população, de uma maneira geral, a valorizar a sua cidade, só não vê quem não quer. E colocar também a formação, a qualificação. O Cine tem colocado semanalmente, através da própria Secretaria de Comunicação, as vagas disponíveis que nem sempre estão sendo preenchidas. Não, então, e o detalhe, né? Quando entra uma vaga dessa, ela está publicada na nossa rede social e na internet. Itajubá é um polo regional. Nada impede de que pessoas de outras cidades apliquem na vaga. Então, a gente gera o emprego e gera o trabalho, mas a competição também ela é quase que nacional. E a gente tem exemplos muito bem-vindos das pessoas de fora que vêm para cá e vêm trabalhar nessa cidade. Se você vê o número de pessoas que se mudaram para cá, que é claríssimo, só de você ver a composição, você vê que tem gente que vem, né? Então, quando a gente gera o emprego, é importante, por isso que o Fernando falou muito, a nível de estar capacitado e se capacitar sempre, né? Porque a hora que abre a oportunidade, o empresário, ele simplesmente vai fazer uma seleção, né? E aí a seleção ela é regional. E nós hoje,
Christian, chamo você a dizer, vai em qualquer fábrica de Itajubá, vai em qualquer comércio de Itajubá e pergunte quem trabalha lá da onde é. Nem sempre. Sabe que tem bastante gente fora. E é muito legal isso, porque nós estamos fazendo um movimento regional parecido com outras cidades, né? Sim, e a pessoa que está fora de Itajubá, que não é daqui, que às vezes nem conhece Itajubá, quando ela avalia a cidade para poder, né, colocar o currículo dela à disposição dentro de uma vaga, ele olha, poxa, a cidade, índice de segurança dos melhores do estado de Minas Gerais, se não for o melhor do estado de Minas Gerais. É uma coisa que o pessoal avalia. Lazer, nós temos um cinema, temos um teatro, temos não só um parque, mas temos hoje o Parque do Rebojão, temos uma área disponível para lazer. Cultura, arte. Cultura, arte, educação. As nossas escolas, a rede municipal, né, a escola gratuita, né, a escola municipal, já atingiu o índice de IDEB que o Brasil está planejando para atingir daqui a 10 anos. Então, vocês veem que nós estamos realmente um lugar diferenciado, que o pessoal quer procurar. E, inclusive, esse lugar diferenciado, ele é hoje um ponto de busca de novas instalações, de novas empresas. A população sempre pede, conta pra gente aí quem está vindo para cá. Na realidade, nós colocamos um profissionalismo muito grande na seleção das empresas. Existe um primeiro contrato, você muitas vezes assina, o Rodrigo assina, que eu assino, o Fernando, que é um contrato de confidencialidade. Nós não temos como falar o que não está resolvido. Assim como um candidato a um emprego, ele não entrou ainda, é melhor ele não estar falando e nem ele não está lá ainda. Nós, como cidade, enquanto a gente está participando de um processo seletivo, a gente está quieto, porque a gente precisa trabalhar para viabilizar a vinda dessa empresa ou desse comércio, dessa indústria. Então, a fila é alta, é grande, como diz o Fernando, né? Nós temos hoje várias empresas de pequeno, médio e grande porte estudando, e a credibilidade que nós podemos transmitir de volta à população é algumas que já vieram. Então você fala assim, poxa, mas como assim? Nós tivemos recentemente um anúncio, está ainda em processo de instalação, de uma grande empresa, que é a empresa de produtos na área de limpeza, né, que já está confirmada. Temos uma empresa que a semana passada iniciou as operações aqui, que é bicicletas elétricas. Então, são duas na área de indústria de transformação, né, e que acaba indo depois para a indústria do conhecimento a colocar centro de pesquisa aqui. E só para nos dar credibilidade que nós estamos fazendo um trabalho de Estado, é um trabalho que vai passar um longo tempo dando frutos para nós. Não é uma coisa de um mês ou dois, não, é algo realmente sedimentando a economia. Isso é importante deixar registrado, sabe, Carlos, porque eu ando pelos bairros e alguns já vieram falar para mim, mas é verdade isso que a Belux, né, que é o grupo Raimundo da Fonte, vai se instalar em Itajubá. A gente fala que nós não trabalhamos com boatos, né? Não trabalhamos. Mas porque já aconteceu no passado, quando foi anunciada aqui a chegada da Siemens, e anunciaram, tinha o terreno da Siemens e ela acabou não se instalando, como também da Siva Power. Isso. Mas a gente tem que entender um contexto de mercado internacional, problemas que surgiram. Isso. Inclusive, no caso da Siemens, a gente pode falar, eu conheço bem a história, Christian, queria compartilhar com a população. Itajubá não perdeu a Siemens, o Brasil perdeu a Siemens. Sim. Essa fábrica nunca foi construída, seria uma fábrica de motores de altíssima eficiência energética, que tomou-se a decisão, depois da crise de 2009, de manter a produção na Alemanha, até porque a demanda mundial era mais baixa. Então, é importante saber que foi verdade, foram assinados muitos termos, e infelizmente as coisas mudam. E hoje a gente pode dizer, olha, nós não perdemos a fábrica ela não existe. É um detalhe, ela não foi construída em lugar nenhum. Em lugar nenhum. E aumentou-se a capacidade da Alemanha para suprir o mundo. E é diferente do que está acontecendo agora com, de novo, né, vou voltar aqui com a Brilux, que a gente estima aí na casa de 300 empregos para começar, né, na cidade de Itajubá, porque a fábrica fez um investimento milionário aqui na cidade de Itajubá. Ela já comprou o prédio da PKC, a antiga PKC. Ela já está trabalhando com obras dentro do prédio. Tivemos alguns imprevistos ali, né, que retardou um pouquinho, vai retardar um pouquinho a data de abertura da fábrica. É público isso também, a gente pode falar. Aconteceu um roubo lá dentro da fábrica. O pessoal roubou toda a parte de fiação por causa do cobre, a gente acredita. Então, um investimento aí de quase R$500 mil, mais ou menos, foi perdido. Isso protelou um pouquinho a data de abertura, mas que vai acontecer esse ano ainda na cidade de Itajubá. Então, em janeiro, a equipe de engenharia esteve aqui em Itajubá, né? A gente acompanha tudo isso de perto e a gente está muito em contato com toda a diretoria da Brilux lá em Pernambuco, em Recife. Mas eu queria fazer um comentário
quando você falou da educação e do ensino fundamental, que a gente vai até o 5º ano, se eu não estou enganado. Exatamente, fundamental. Né? A parceria que a gente tem com a Mariângela, a parceria que a gente tem com a Universidade de Itajubá, com a Universidade Federal de Itajubá, e tem uma iniciativa maravilhosa que está sendo feita através desses jovens. Eles estão estudando computação sem saber que é computação através da matemática. E isso é uma iniciativa espetacular que o professor Roberto, que é parceiro nosso através da Inovai, que é o que mudou o patamar de Itajubá no Brasil e está mudando, se Deus quiser, no mundo, essa união entre a Prefeitura Municipal e a Universidade Federal, que é institucional. Isso também é importante dizer, o Conte falou que isso são iniciativas que são de Estado e que a gente tem que mostrar para a população que é para o bem comum, que é política pública, não é? E que isso tem que ser perene na cidade. Então, as pessoas têm que estar preparadas para poder dar continuidade, não é continuismo, é continuidade, é um desafio que foi estabelecido com felicidade nessa gestão, mas que tem coisas que foram semeadas dentro da universidade, que são praticamente centenárias e que a gente tem que aproveitar isso. Então, essa iniciativa, me permita só encerrar, Cris, do professor Roberto, que está trazendo empresas de altíssimo nível de tecnologia de inteligência artificial para Itajubá, uma das incubadas no próximo processo, ele que fez a apresentação para a gente. Tivemos com ela ontem. Essa semana. Então, são empresas assim, não é mais, Itajubá mudou o patamar. A educação está sendo foco principal, junto com saúde, com segurança, para a gente galgar geração de emprego e renda com qualidade de vida para a população. Então, não basta você trazer uma grande empresa. Primeiro que não existe mais. O Conte depois vai falar um pouquinho que as grandes corporações, por exemplo, com 4, 5, 6 mil empregos, isso é impossível de acontecer no momento, até por uma questão tecnológica de mercado. Depois ele vai falar um pouquinho disso. Então, a gente tem que entender também que quando uma empresa dessa, aconteceu a PKC, saiu recente, da nossa história recente. Quando ela deixa uma cidade, ela dá um impacto social violento, porque são 500, 600, 700 empregos diretos, fora os familiares e os indiretos. Então, o impacto social é violento. Então, é preferível você ter 600 empregos que você tenha 10 empresas de 60 empregos, ou que você tenha cada vez as pequenas e médias empresas, ou as micro e pequenas empresas, é uma outra pergunta que os vereadores fizeram para nós. Vamos bater Eles falaram assim, como que o prefeito anunciou lá 4.500 empresas que foram criadas no espaço de 2013 a 2019? Nós falamos, 4 mil foi MEI. Mas eles falam, mas MEI é tudo desempregado que arrumou empresa. Eu falei, não, senhor. Itajubá é reconhecidamente uma cidade empreendedora. E é foco, inclusive, a nossa Sala Mineira do Empreendedor é referência estadual. Quando chega aqui a Jusseng para saber como é que vocês estão fazendo tudo isso, está tudo isso planilhado? Você tem isso documentado? Sim, o André, que é o coordenador, tem tudo. Ele fala, não acredito que vocês façam tudo isso em Itajubá. Virou referência, benchmarking, referência para o Estado. Então, 4 mil foi MEI. Claro que tem. Claro que tem gente que perdeu o emprego e que viu ali a oportunidade, através de fazer um salgadinho em casa, de prestar um serviço, alguma qualificação que ele aprendeu, de voltar no mercado, questão de sobrevivência, questão de necessidade. Mas tem um outro segmento importantíssimo, que é oportunidade de empreendedorismo. E as pessoas se dão bem. Obsacou, e a questão da necessidade é importante que ela aconteça, porque as transformações que o mundo estão ocorrendo no mundo, ela vai gerar essa necessidade. Correto. O emprego que tem hoje, amanhã não vai existir. A grande maioria então, não vai existir mais pela tecnologia e inovação. A velocidade, nós temos visto apresentações através o próprio Dagoberto, que é mandar um abraço para todos os parceiros nossos da universidade. Já nós vamos falar sobre isso, a importante reunião que eles tiveram. Muito. Então, o Dagoberto fez uma apresentação a respeito da evolução da tecnologia ao longo do tempo e que demorava, às vezes, séculos para que tivesse um determinado impulso tecnológico, depois um século, meio século, 10 anos, 5 anos. Nós estamos chegando hoje, pasmem, que é o termo que ele gosta de usar, é uma homenagem que eu faço para ele. Pasmem, nós estamos medindo hoje a inovação em horas. Em horas. Então, hoje, você está desenvolvendo uma coisa que muitas vezes você não vai nem conseguir desenvolver porque alguém já inventou, inovou antes de você. Só para quem está nos ouvindo vai entender, né, que isso vai mudar a sua vida aí, que está agora acompanhando a informação, né, que está sendo dada aqui pelo Fernando Bissacô, pelo Carlos Conte e por mim, Christian Gonçalves, vice-prefeito, e pela Thalita Lima.
é o que está acontecendo no mundo, né? A tecnologia está permitindo isso hoje. A informação que chega no celular, ela está acontecendo lá na China agora, eu estou sabendo instantaneamente aqui. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, parar de reclamar da vida, parar de reclamar do mundo e colocar a mão na massa, né? E usufruir da singularidade que Itajubá tem. O mundo está fazendo isso, você falou muito bem. O Brasil, alguns lugares estão fazendo, muito poucos lugares estão fazendo, mas nós temos o privilégio de ter isso na mão. Nós temos hoje aqui um diamante que pode ser lapidado, que é essa questão da inovação e tecnologia que faz parte da nossa história, é a nossa vocação. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, Fernando, para você e para o Carlos. Vai ser muito importante a gente discutir isso aqui, para o ouvinte acompanhar, que é algo que a oposição bate. A gente anda na rua, a gente vê por que a oposição está falando, aquelas pessoas que pensam que tem a verdade, né? E aí algumas pessoas acabam replicando, principalmente aquelas que estão desempregadas, escutam aquilo, falam, mas lá gerou emprego. Por exemplo, o caso da cidade Extrema, que é uma cidade que está próxima aqui, para frente de Pouso Alegre um pouco, na fronteira no estado de São Paulo, que está gerando mais emprego, está gerando milhares de empregos aí nos últimos anos, apesar da crise. E Itajubá não está comparada com Extrema, sendo que Itajubá é o primeiro IDH do sul de Minas, uma cidade que tem segurança, qualidade de vida, educação de ponta. O que acontece, Carlos Conte? Eu queria que você falasse sobre isso para nós. Eu acho que tem um primeiro elemento que a gente tem que pensar, é por que muitas empresas foram para Extrema. Existe um benefício fiscal de Minas, e qual é o lugar mais perto de São Paulo, estando em Minas? Foi esse o pensamento. Então, realmente a cidade recebeu muito a área de centro de distribuição e empresas que mudaram para lá. Não há geração de conhecimento e não há... Muitas vezes o emprego gerado lá não fica lá. Inclusive, é esse um ponto que, infelizmente, muitas pessoas têm que fazer. Na minha cidade não tem, eu vou trabalhar na outra que tem. Hoje, saem ônibus e ônibus de Pouso Alegre para levar trabalhadores para a Extrema. Não só de Pouso Alegre, a gente sabe a região também, né? inteira. Bragança Paulista, até do estado de São Paulo. Então. Gerando, inclusive, um outro bom problema, né? Que, inclusive, esse problema ele acontece aqui também. O emprego ele não tem fronteira. No momento que a gente gera, Itajubá é um motor regional. Um tipo de emprego aqui, um tipo de ocupação, não vou nem chamar de emprego, que pode ser trabalho, pode ser uma empresa prestadora de serviço que sai de uma cidade próxima daqui para prestar o serviço aqui, porque aqui está o dinheiro. É o que tem acontecido lá. Então, na realidade, Extrema tem uma característica de estar próximo de São Paulo. Que nós aqui temos a nossa característica de tecnologia e também, só que nós temos uma vantagem. Você fala, poxa, mas por que alguns escolhem Itajubá? Nós somos a nível de regional, BH, Rio, São Paulo, nós estamos muito bem. Estamos bem no meio do triângulo. E tem muitas empresas com sucesso aqui, a gente pode elencar várias que escolheram Itajubá. Então, não é só um atrativo da cidade, é uma posição geográfica que ela conquistou, né? Vamos deixar bem claro isso. Isso é importante, porque muita gente pensa, e eu era um dos que pensava no passado, nossa, Itajubá está mal localizada. Não é verdade. Estamos super bem localizados. Itajubá está muito bem localizado. Então, esse é um ponto. E cada vez mais melhora a nossa localização, porque há uma tendência de sair dos polos de grande porte, né? Especialmente centro de distribuição, que estava em Cajamar ou estava lá em Guarulhos, de vir mais para o interior, por uma questão de segurança e tudo mais. E eles foram beneficiados muito com isso. Quem passa lá vai ver um conjunto enorme de galpões e uma área lá de distribuição. Muitas vezes isso não gera tanto dinheiro para a população. É importante pensar Mas eu queria fazer nisso. uma pergunta para você, que o Christian abriu a oportunidade, e que eu falei que, por exemplo, hoje grandes empresas de 3, 4, 5 mil empregos, hoje o mercado já não comporta esse tipo de coisa por tecnologia, por uma questão de mercado. Eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso. Eu acho que é bem legal esclarecer isso para todo mundo entender. Primeiro, nós estamos vivendo um momento de transformação que chama-se Indústria 4.0, onde os processos de fabricação eles estão mais bem divididos e algumas vezes automatizados. Não significa que as pessoas não trabalham mais, significa que as empresas mudaram o foco. Tem uma palavra muito forte no mundo aí que chama-se consórcio modular produtivo. Então, a empresa hoje, ela faz uma parte do processo e subcontrata outras partes. Então, isso faz com que, quando você anuncia uma empresa de 300 funcionários, o que antigamente se chamava de indiretos, hoje a gente fala de componentes do consórcio modular ou componentes da cadeia integrada de suprimento. É 10 vezes isso, né? Então, isso tem acontecido. Inclusive, nós temos empresas da nossa cidade que fazem parte do consórcio modular de uma outra cidade, inclusive chegando até a Extrema, né? A gente tem empresas daqui que fornecem mão de obra lá. É importante. Poxa, eu tenho que andar 100 quilômetros? Bem-vindo ao século XXI.
particularmente o Carlos, né, passei 35 anos indo para São Paulo, né? E escolhi Itajubá para ser a minha cidade, já trouxe vários investimentos para cá, pretendo trazer mais, mas eu tinha que ir lá. Hoje você pega, por exemplo, uma MEI que começa aqui, uma empresa... O Carlos está sendo até humilde, falando que era metade do tempo era para São Paulo e a outra metade era China e Estados Guarulhos, Unidos. São Paulo e Guarulhos é o mesmo lugar. De aeroporto. É isso que eu falo muitas vezes, Cristian, inclusive, que Itajubá e Santa Rita são o mesmo lugar, né? A empresa que está aqui fornece para lá, a de lá fornece aqui. Nós somos o motor regional de desenvolvimento. O mesmo vale para Piranguinho, para Piranguçu, Maria da Fé. Isso fica mais claro no setor de saúde. A gente vê o que Itajubá tem no setor de saúde e no setor de educação. Então, isso acontece em todas as camadas. Você acabou de citar aí, você vai na Unifei, vai na Facesma, na FEP, faz a pergunta na entrada, de onde você é. A maioria não é daqui, até porque não ia ter. Nós temos 15 mil universitários na cidade. Se você fizer a conta de todas as famílias aqui, não tem 15 mil pessoas da idade universitária. Então, a gente é muito feliz com isso. E todo mundo não pode esquecer que o primeiro motor de Itajubá é a educação. Nossa primeira vocação. Isso expande na área de serviço tremendamente, seja habitação, seja lazer, seja fornecer algo para esse público. Esse público não vai acabar nunca, porque sai um e entra outro, sai um e entra outro, né? Então, é um ponto de foco. Aí eu volto naquele ponto que o Fernando falou, que nós fomos arguídos lá na Câmara sobre os 4.500. Gente, a estatística é perfeita. O número de CNPJ é esse, não tem nenhuma mentira nisso. Agora, há que se colocar uma clareza aí que 4.000 foram MEI, 500, mas 500 foram empresas, hein? Empresas startups, empresas de usinagem que fornecem para uma Embraer ou que fornecem para uma Fiat, ou empresas de limpeza. Nós temos aqui empresas aqui que estão se expandindo, já nos pediram, nós estamos fornecendo áreas para expansão, que hoje fazem a desinfecção dos hospitais na região inteira e limpeza na região inteira. Um outro business fantástico e que tem bastante mão de obra. As 4.000 MEIs, eu e o Kleber discutimos muito lá na Câmara sobre é bom ou ruim. Não cabe a gente dizer. Eu, particularmente, o Carlos, sou um otimista, acho que é muito bom. Porque esse cara, se não fosse uma MEI, ele seria um prestador de serviço autônomo, sem nenhum direito a uma previdência, agora ele tem. Segundo, sem uma ponta de entrada numa empresa maior. Se ele bate, por exemplo, numa empresa que abriu de 300 funcionários para ser um eletricista contratado, um instalador de ar-condicionado, um cara de reparo, seja pedreiro, se ele tem uma nota fiscal, ele é contratado. E aliado se ele é uma MEI, agora, se ele parece sozinho, gente, eu vou limpar o jardim para vocês. Você tem uma MEI? Não consigo te contratar, porque as empresas precisam dessa economia que não é informal, ela é formal. Então, é um benefício enorme. E tem mais uma questão legal, que houve uma reformulação, houve a reforma trabalhista, gente. É verdade mudou, isso. Né? Isso mudou também. É Brasil, não é Itajubá. Você também não pode, na estatística que você faz, que muitas vezes o público não está devidamente informado. Primeiro que estatística, todos nós que estudamos sabemos como que você vai utilizar. Porque estatística pura e simples, ela vai falar o que você quer divulgar, né? É muito simples. O que você quer mostrar com a estatística, a gente mostra. Não tem problema. Você manipula isso, não é o dado, não. É tirar disso uma informação para você levar de lá e falar, puxa vida, quantas pessoas aqui estão desempregadas? Mas você pode falar quanta geração de emprego que você gerou. Então, você pode usar dos dois lados a estatística. Só que para ter uma informação, você não pode tirar um dado puro e simples. Você tem que cruzar com outros dados para transformar a informação. Então, você vai no o CAGED deu isso. Tudo bem, é o CAGED. Mas daí você foi na Sala Mineira do Empreendedor, você foi ver quantas CNPJs foram gerados, aí as pessoas ficam abismadas com o número de 4.500. Acho que é um número assim, astronômico inventado. Não é? E é importante ver tudo que está sendo feito no entorno, porque a gente vai colher daqui 1, 2, 3, 5, 10, 20 anos. É um processo todo, é um processo, não são coisas pontuais. Né? Você vai trabalhando de uma tal forma que você vai amarrando essas pontas e a gente está vindo impressionante. Falar, por exemplo, de geração de emprego, não só estamos retendo os talentos em Itajubá, que o nosso minério, a gente costuma dizer, é o conhecimento. Nós não temos aqui minério de ferro, nós não temos aqui bauxita, mas nós não temos aqui petróleo. Mas temos o maior laboratório de petróleo do Brasil, né? Mas, enfim, o nosso minério é o conhecimento, é a educação. Então, nós temos que trabalhar isso bem, né? Então, eu acho isso é fundamental para que as pessoas entendam esse dinamismo. Eu estava dizendo assim, nós não estamos só retendo os talentos da Unifei aqui, da medicina aqui, da enfermagem aqui, da FEP aqui, da Facesme aqui, que são as nossas faculdades públicas e privadas, né? Do ecossistema, todas fazem parte do ecossistema, mas nós já estamos atraindo
empresários para fazerem startups, se estabelecerem, como é o caso recente de São José dos Campos, que nós temos. Esse pessoal de São Paulo tem 2 ou 3 empresas, chegaram muito recentemente, passaram no último processo de dezembro. Uma empresa de altíssimo nível, que vai fazer a questão... Eu queria que o Carlos falasse um pouco, eu estou falando da Smart Vision. Smart Vision, não, a Smart Vision é uma empresa... Você fala assim, o que é uma startup? O cara vai fazer uma pesquisa. Não, já está pronta a ideia, né? A Smart Vision, ela está começando, vai começar lá no prédio do campus, inclusive dentro do ambiente da Incite, que a gente chama 3 anos incubada, já tem um projeto e já vai contratar pessoas e já vai participar do ecossistema, contratando serviço e tudo mais. O objetivo dela é reconhecimento de imagem, a fazer controle de estoque de container em porto e contagem de veículos em pátio de montadora. Ou seja, o cliente dela não está aqui, tá? Com drones. Com drones. O cliente dela não está aqui. Isso parece uma coisa muito fora da nossa realidade. Não aqui, está acontecendo então, agora. É legal você explicar isso. Não, acontecendo agora. É como se o container, falando aqui mais popularmente, tivesse um código de barra. Mas não é, que por imagem. De altíssima tecnologia só com a imagem. Isso. E sabe tudo que tem, quem que é o produtor, qual que é o destinatário, quanto tempo que ele tem que ficar no porto, tem todas as informações com uma passagem de drone. É fantástico isso. O Christian, ao mesmo tempo que isso acontece, é uma coisa totalmente de um cenário para alguns futuristas, a gente sai aí e vê uma empresa nossa, criada aqui, uma MEI, muitas vezes, da área de impermeabilização, está rodando 5, 6 carros no Vale do Paraíba, fazendo serviços de lá, e a empresa sai daqui. Então, isso está acontecendo. Com a internet, hoje, todo mundo pode ter conexão online, a sua empresa está no mundo. Você põe ela em português, em inglês, na linguagem que você quiser e presta o serviço que você quiser, seja ele serviço de tecnologia ou o serviço básico, né? Quem é que não pede hoje um sanduíche pelo iFome ou iFood, né? Que saiu daqui, né? Que saiu daqui. Mas uma startup transportador, né? Eu esqueci o nome. Entregador. Inclusive, o dia, se você quiser, a gente traz aqui o fundador dessa empresa, que é um empreendedor, chama-se Bernardo. Hoje ele tem uma empresa em Itajubá, emprega aqui 60 pessoas, tá? E vende no Brasil todo, e está aqui localizado na cidade conosco. E hoje você abre aqui em Itajubá um delivery qualquer e entra no integrador e você está entregando onde você quiser. Né? No iFood você está entregando onde você quiser. E não só alimento, quer dizer, isso pode fazer com qualquer tipo de produto, serviço, né? Eu quero falar, né, pro ouvinte que está aqui acompanhando, entender um pouquinho disso tudo que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo numa viagem para o exterior. Lá a gente pode perceber muito isso, esse impacto que essas tecnologias, que essas mudanças vêm acontecendo no mundo, diretamente no teu emprego, ou no emprego que você ainda não tem, ou em você que já perdeu o teu emprego. Eu vou dar 2 exemplos. Eu estava com a minha esposa dentro de um supermercado, fazendo compra básica, algumas coisinhas do dia a dia lá, e na hora que a gente foi pagar a compra, a gente olhou, não tinha nenhum caixa no supermercado que nós estávamos. Nenhum caixa. Mas como é que eu vou pagar isso? Eram maquininhas que estavam na porta de saída. Você colocava o teu produto, ela lia o código de barra e você já colocava na sacolinha. Ia colocando, na hora que vê, terminou de colocar os produtos, aparecia o valor total, inseria o seu cartão, pagava, pegava a sacolinha e ia embora. Não tinha ninguém no supermercado trabalhando. A não ser o repositor que colocava as peças, os mantimentos ali. Mas então isso foi uma coisa que para mim foi um impacto muito grande. A gente está acostumado, né, com a caixa do supermercado. Bom dia, você quer pagar no cartão, você quer no dinheiro? O empacotador ali colocando, né? A máquina já empacotava, ela subia a sacolinha, então ia colocando já o produto dentro da sacolinha. Então isso foi um choque muito grande para mim e que eu percebi lá atrás, nessa visita, isso foi na Itália, que os dias, né, para o caixa de supermercado, a gente não pode apavorar a população, porque isso é uma mudança que está acontecendo. A gente vai ter tempo até acostumar, até se adaptar a isso, à cultura de cada país, né? Então, mas é algo que vai acontecer no futuro. E um outro ponto, a hora que eu parei com o meu carro no posto de combustível para abastecer o carro, nenhum frentista veio me dar um bom dia, uma boa tarde, perguntar quantos litros que eu queria. Eu olhava. Isso foi na Inglaterra. Desci, tive que ir até a máquina, colocar o meu cartão, fui seguindo as instruções, né? De ladinho, pequenininho, porque para ele já era natural, colocar lá a quantidade de valor que eu queria, quero 50 libras. Apertei o Enter, na hora que eu apertei o Enter, que eu paguei,
liberou a bomba para mim. Eu peguei a bomba, fui lá, abri o tanque de combustível, coloquei a bomba, abasteci, deu 50 libras, terminou, voltei, entrei no carro e fui embora. Quantas pessoas me abordaram nesse pedaço? Ninguém. O posto estava lá, não tinha ninguém no posto de combustível. De novo, né? Foi um baque para mim, um susto. Eu falei, poxa, mas onde é que essa pessoa está trabalhando? Com certeza essa pessoa está se capacitando, teve que se capacitar para tentar encontrar um outro tipo de trabalho. E provavelmente conseguiu algo melhor do que ela fazia. Porque, Com na realidade, certeza. você vai subindo na escala social, que é o que nós temos que fazer no nosso país. Né? Isso é um Carlos, trabalho isso é longo prazo. interessante ser colocado, porque há um tempo atrás eu li um livro do Yuval Harari, que é um historiador israelense. Ele fala exatamente essa questão. Desde quando nós criamos, né, a máquina, né, a Revolução Industrial, para cada emprego que a máquina tirou do ser humano, um novo emprego foi gerado. Sem dúvida. Era um novo, não era mais aquele que ele tinha, porque a máquina já estava fazendo aquele, mas um outro emprego foi gerado. E aí ele coloca um dado muito interessante, que eu quero trazer para você que está nos acompanhando agora, que foi um marco, né? Quando a máquina ganhou do Kasparov, enxadrista, início da década de 90, se eu não estiver enganado, quando aconteceu esse fato, a máquina ganhou de um ser humano, que coisa de doido, a máquina está pensando. Então ali entrou uma nova mudança, de novo, né? Eu não sei se foi o início de uma indústria 4.0, mas pode ter sido um pontapé lá para a mudança da tecnologia. Lá começou-se a ter preocupação com o emprego. No entanto, de novo, né? Para cada emprego que a indústria, que a tecnologia tirou do ser humano desde a década de 90, outros foram criados. Você agiliza um processo e põe alguma coisa na frente ou melhora algo que tem que acontecer. Ele cita até um exemplo, né? Ele fala, que é o dado que eu vou trazer para você agora, antes de uma equipe estratégica militar para poder sondar um lugar, precisavam de mais ou menos, para realizar uma ação, 40 homens. Era o número que foi dado, 40 homens. Hoje, o que faz isso? Um drone. Um drone substitui esses 40 homens. No entanto, quantos homens são necessários para operar esse drone? Ou no desenvolvimento do drone. 100. 100. A comparação que então quer dizer, estamos gerando mais do que a gente tinha antes. A tecnologia está vindo para o lado bom. No entanto, o ser humano precisa ter esse conhecimento, né? Ter essa percepção. Eu preciso mudar. Eu preciso sair da minha zona de conforto. Se hoje eu estou limpando o chão, eu preciso tentar fazer um curso, me capacitar, porque amanhã o que pode ser preciso é uma pintura de parede. E para pintar a parede, você precisa saber como que você vai diluir essa tinta, a forma que você vai dar a demão na parede. É só um exemplo que eu estou dando aqui, né? Mas então isso é muito importante. Isso está acontecendo agora, aqui na nossa cidade, no nosso país, né? Então, e tem algumas coisas também que eu acho importante a população saber. Eu falei rapidamente que Itajubá não tem minério, não tem petróleo, mas nós temos o laboratório mais importante do Brasil hoje, que é o único que tem 170 mil litros de petróleo bruto dentro da Universidade Federal, dentro do NUSEC, que é um núcleo de separadores compactos, com um trabalho que é espetacular, de ponta. Toda indústria petroleira, não só a Petrobras, que construiu o próprio prédio do laboratório, mas outras indústrias fazem fila para poder fazer pesquisa, desenvolvimento, mas desenvolvimento prático, para ir para as plataformas, na exploração, né? E isso trouxe uma oportunidade. Olha só o que Itajubá está sendo reconhecida, e eu não estou falando isso do Brasil. Fernando, isso de forma tímida ainda, né? Tímida. Porque poucas pessoas sabiam. Agora, o projeto que está para ser instalado em Itajubá... É espetacular, o impacto vai ser violento. Por quê? Porque vai trazer muito dinheiro para cá. Isso daí transborda para serviço, para comércio, para outras empresas, prestadores de serviços, startups, indústrias, aquilo que o nosso polo metal mecânico, que é diferenciado. Fernando, vamos falar a língua da população que está nos acompanhando agora. Quando a gente fala transborda para serviço. Gera emprego e renda para novas empresas pequenas. Vai trabalhar de empregada doméstica na casa da pessoa que é engenheira dentro de um laboratório desse. Você que é dentista vai precisar atender o médico e por aí vai. As escolas vão crescer porque vai gerar
muita vai gente. precisar contratar de alto professores, nível. vai precisar Exato. contratar gente de limpeza, vai O precisar comércio vai contratar ter que crescer, merendeira. porque é um novo perfil de gente, com um novo patamar. Então, o As comércio... empresas de serviço- ônibus vão precisar contratar motorista. Exatamente. Para você ver o tamanho das então coisas isso que acontecem. tudo vai impactando, né? Vai gerando novas oportunidades de emprego. E esse projeto, que já tem 3,5 milhões aprovados, que já estão disponíveis e que estão sendo elaborados para entrar na prefeitura, na área da Secretaria de Planejamento, que é a parte de gestão urbana, não é? Isso vai ser feito dentro da expansão do campus. É um investimento milionário, porque o investimento, primeiro, que são 5 empresas petroleiras reconhecidas no mundo. Né? Statoil, Shell, duas chinesas. Duas chinesas, a Conoco e a CNPC. CNPC, duas. E mais a Petrobras. Mais a Petrobras. Num primeiro momento, Tivemos ia com gerar... todos os presidentes delas aqui em Itajubá já. E escolher Itajubá por a tecnologia que na área de petróleo e gás tem. E esse investimento, Christian, que deve acontecer, o projeto deve ficar pronto agora em 2020 ou no máximo 2021 e começarão as obras muito brevemente. E o investimento é da ordem. Começou com 100 milhões de reais, passou para 250 milhões e já tem reivindicações para chegar a 310 milhões de reais. Só para ter uma ideia, a Brilux vai investir no último projeto dela, uma fábrica espetacular. Quem quiser, entre na internet e veja a última fábrica que a Brilux, em meados do ano passado, inaugurou. Em Horizonte? Em Horizonte, no interior do Ceará. Investiu 100 milhões. Espetacular a fábrica. Estão falando aqui que vai beirar 400 milhões o laboratório. Só que os ensaios que as petroleiras vão fazer vão custar da ordem de milhões. 25, 30, 40 milhões para fazer um ensaio aqui. Porque é um laboratório, é um instituto de inovação e tecnologia que não existe no mundo do pré-sal, por causa da profundidade. Então, isso é mais um investimento. E depois você falou que ia comentar sobre outra coisa. Eu queria que você mesmo falasse, já está acontecendo, né, há alguns anos aqui na cidade de Itajubá, e infelizmente nós tivemos a obra interrompida, uma decisão, eu diria, suspensa. Política, vamos dizer suspensa, né, porque vai retomar, a gente acredita, e muito esforço está sendo feito para que isso aconteça, e aí por parte do poder público, por parte da iniciativa privada, mas é um parceiro que precisa ter um destaque nessa conversa, que é a Universidade Federal, por parte do nosso reitor, professor doutor Dagoberto, que teve, né, agora essa semana, uma reunião onde o nosso prefeito Rodrigo Vieira ontem, em Belo participou, Horizonte, junto com o secretário de governo de Estado, Bilac Pinto, e também o presidente da CEMIG, correto, que é para tentar sensibilizar e mostrar a importância do Instituto Senai de Inovação. O que você falasse, Não, Fernando? eu Você está por dentro. vou introduzir o assunto e o Conte também tem muita informação. Então Deixa eu só mandar um abraço antes aqui para alguns ouvintes que estão participando, senão a gente vai acabar acabando o programa, a gente não vai ter colocado algumas participações. A Benedita do Carmo, a Rosângela Rezende, o vereador Renato Moraes está aí acompanhando o programa. Então, um forte abraço, né? A dona Maria, lá do bairro do Goiabal, ao Pedro, do bairro Nossa Senhora de Fátima, ao João, do bairro do Santo Antônio. Então, um forte abraço a todos vocês aí que nos acompanham. O secretário André também está na escuta. Também mandou tá ouvindo, um forte abraço a todos os nossos secretários aí, na pessoa do André. Enfim, a todos vocês que contribuem, né, que ajudam a alimentar aqui o programa. Realmente, quando a gente fala de emprego e renda, o assunto, 1 hora é muito pouco tempo. Mas vamos voltar aqui para o Instituto Senai de Inovação. Então, como você bem disse, esse projeto... é outro laboratório, não é o laboratório de alta pressão. Não tem nada a ver com petróleo e gás. Esse tem energia elétrica. Vamos pensar bem que laboratório talvez seja uma palavra que mais não se adequada. traduz muito bem para o português, né? Porque vem é um centro de inovação, quer dizer, Ótimo. é um conjunto de prédios e tecnologias com muita gente trabalhando, Carlos criando Conte, solução. É muito importante. Porque a gente fala laboratório, o cara já imaginou um laboratório. Não é. É muito importante Como essa se fala. tivesse um tubo de ensaio, tivesse uma ampulheta. Vem na cabeça da gente na hora. Eu falo, tipo, né? a gente tem que tentar falar a Pipeta. língua das pessoas, que estão nos acompanhando agora. sem dúvida. E eu fico imaginando lá, se eu estivesse ouvindo, falar assim, um laboratório.
Bela porcaria. Análises clínicas, O que isso vai adiantar para mim aqui, né? O que eu tenho que ver com isso? Sem querer desmerecer o pessoal do Lab Clean, do Sem Antônio dúvida, Baixa, sem dúvida. todos os laboratórios que temos aqui. Isso né? aí, isso é verdade. Mas então, é um centro de pesquisa, desenvolvimento, é um negócio grande. Uma coisa... Instituto Senai de Inovação era o nome original, né? Ele foi suspenso por uma questão, mudanças que teve governamentais e mudanças também que teve na área sindical, na área das empresas, principalmente na FIENG. Foi uma questão de orçamento e de uma série de circunstâncias que aí o modelo foi colocado em xeque, e aí eu acho que num trabalho que a prefeitura participou desde um primeiro momento, em conjunto com a universidade, que puxou essa responsabilidade para ela, no sentido de tentar mostrar um novo modelo de negócio que fosse viável, porque aqui já foram investidos mais de 40 milhões. Fernando Bissacô, isso é muito importante ser dito, porque não é algo que está no ar. Não é só um projeto. Já é palpável. Já é palpável. Só para você que está nos acompanhando aí saber, né? Sentido Cemitério Novo, lá no bairro da Figueiras, isso. Ponte Alta, onde nós temos o presídio, ali para frente um pouco, de novo, vamos mais, estação de... Da subestação, subestação de energia. Da CEMIG. Lá tem uma área grande que foi doada pelo município, pela prefeitura de Itajubá, na época para o Senai, para que pudesse construir esse laboratório. Mais de 40 milhões de reais já foram investidos. Foi feita uma enorme subestação, isso foi emprego gerado, tá? Já foi feito. Ainda tem muito mais a fazer na obra civil. O orçamento do projeto para começar a funcionar é em torno de 400 milhões de reais. Então, vocês veem o tamanho do investimento da cidade de Itajubá. Então, mas o mais importante é que isso está sendo retomado. Eu tenho certeza que essa questão da aproximação entre a instituição, a Prefeitura Municipal, junto com a Universidade Federal, de mãos dadas, representam um impacto muito maior de uma iniciativa isolada de uma ou de outra. Então, isso eu também chamo a atenção para toda essa nossa conversa. O resultado disso é a Inovai, né? A Inovai foi fundada em função dessas oportunidades tecnológicas de inovação em Itajubá, onde a Universidade Federal e a Prefeitura, junto com o Sindicato das Indústrias, CDL, a Associação Comercial e Empresarial de Itajubá, a FACESM e a SEDECTS, se eu não estou me esquecendo de nenhuma, fizeram com que mudasse esse patamar. E isso levou à oportunidade de retomar esse projeto, e prefeito e reitor unidos ontem em Belo Horizonte, Conte vai poder contar um pouco, acompanhados de outras pessoas importantes, como é o caso do secretário de governo, o nosso deputado e governador do sul de Minas, o Bilac Pinto, né? Com muito carinho a gente chama ele assim, porque é uma pessoa que tem um trabalho de longa data prestado de serviços relevantes a toda a região sul-mineira, e mando aqui meu abraço ao deputado Bilac Pinto, e sempre nos recebeu em função das parcerias que tem aqui com a Prefeitura, com a Universidade, e isso foi um diferencial muito grande, né? Então, eu acredito que agora, no final do ano passado, em dezembro, foi assinado um memorando de intenção, depois de uma reunião que nós participamos em Belo Horizonte, eu estava presente, junto com o presidente da FIENG, Flávio Roscoe, junto com o reitor da universidade, e nós representando naquela oportunidade o executivo. Podemos deixar de citar o professor Mário Neto também, né, que eu vi lá participando da reunião. Não, o Mário Neto foi um integrante dessa equipe que está acima de qualquer questão partidária. É uma pessoa de política pública que tem um trabalho relevante na área de ciência e tecnologia. Isso possibilitou a retomada. Então, esse memorando foi assinado entre as áreas jurídicas, tanto da Federação das Indústrias de Minas Gerais, que é detentora responsável pelo Senai, e pela Universidade Federal. Esse memorando faz com que a Federação das Indústrias, o Senai, passe a responsabilidade da divulgação e do trabalho no novo estágio do Instituto Senai de Inovação, vai ter um outro nome, muito provavelmente, né? E agora está a cargo da Universidade Federal. E o Carlos vai poder falar um pouquinho da reunião de ontem, né? Que foi um sucesso, porque a gente dependia... só para explicar um pedaço importante. Não existe uma área de inovação em energia na América Latina como esse complexo de inovação e tecnologia que Itajubá está recebendo. E isso vai possibilitar que todas as concessionárias e empresas de energia possam investir em inovação e aplicar dinheiro aqui.
Então, é muito dinheiro aplicado, além do dinheiro inicial da ordem de 450 milhões de reais. Mas isso é muito mais dinheiro que vai gerar e que vai trazer emprego, renda e riqueza para a cidade, né? Vai gerar várias oportunidades, mas a reunião de ontem é fundamental para o... Vou passar a palavra para o Carlos. Então, é importante entender o que vai ser feito lá, né? Para a gente entender a reunião de ontem. Esse centro de inovação, primeiro, ele vai ser responsável por homologar, certificar grandes máquinas elétricas, transformadores, motores, isoladores, tudo que se usa numa rede elétrica de alta potência e alta tensão, será homologado, certificado e testado desse local, senão ele não pode ser instalado. Hoje as empresas têm que colocar isso dentro de um container e mandar na China, na Europa, para fazer esse teste, para certificar. Segundo, eu posso criar novos produtos ali. Então, essa é a área de inovação. Então, lá vão ser fabricados e também testados novas soluções. Poxa, então, quem é que vai participar no financiamento desse laboratório? A longo prazo, ele gera recurso próprio, ele é como uma empresa. Porém, ele sempre vai ter esse lado de inovação que ele precisa de pesquisa e desenvolvimento. Então, o primeiro grande parceiro a ser atraído para esse complexo é quem? A CEMIG. Então, essa reunião ontem foi com o presidente da CEMIG, com a presença de todas essas figuras importantes da universidade, José Arnaldo Pamplona e Dagoberto, né, o reitor e mais o pessoal da PROEX e do gabinete da reitoria. Mário Neto, a maior figura que existe no Brasil a nível de pesquisa e desenvolvimento, ex-presidente do CNPq, e FINEP, e da FABIG, etc. A presença importantíssima do lado político, da boa política, né? Estava o Rodrigo representando a cidade e o Bilac representando o Estado. E na conversa pegar o de acordo, estou dentro, e foi assinado que a CEMIG está dentro, está on board. E o importante é que, porque essa reunião demorou um pouco, acabou de trocar o presidente da CEMIG. Então, nós realmente conseguimos fazer essa conexão de alto nível. Então, a gente imagina que daqui para frente nós vamos agora num outro nível, que é a ANEEL, que é o outro grande elemento. A ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é, vamos dizer, o nível federal de também estar on board. E com isso a gente vai ter esse laboratório / centro de desenvolvimento num novo patamar. Queria só falar um ponto aqui que pouca gente notou, né? Itajubá hoje tem 2 linhas de transmissão que passam por aqui, uma de Furnas e outra da CEMIG. Todo mundo sabe disso. Agora, pouca gente sabe que está chegando a 3ª linha. Nós vamos ter 3 linhas de transmissão de alta potência e alta tensão. A Belo Monte, que sai lá do Nordeste, lá do norte do país, passará aqui. E essa é a razão de uma nova empresa que está, claro que por um tempo aqui, ali na saída para Piranguçu, o lado esquerdo ali, quem passa vai ver um monte de ferro retorcido, um monte de cabo. Para quem é do setor elétrico, aquilo é a coisa mais linda do mundo. Quem não é, olha e fala, que bagunça que é essa? Esse monte de ferro retorcido. Não, são as linhas de transmissão em construção que nós fomos escolhidos para ser o local de armazenagem, o centro logístico regional. Tá? Isso vai durar 2 anos, mas é mais um investimento que nós trouxemos para cá. Tudo bem que é por um tempo. E, claro que veio para cá, porque aqui está o Instituto Será de Inovação, aqui já tinha 2 linhas de transmissão, então fazia sentido estar aqui, construir isso do norte de Minas, chegando até Cachoeira Paulista, passando por Itajubá. Isso nos qualifica para pleitear, nós vamos procurar esse emprego para a cidade. Né? É uma grande oportunidade. É um sonho que eu tenho batido bastante no Bradesco, no Itaú, no Santander, e todo mundo que tem uma enorme necessidade de computadores num data center e precisa de múltiplas linhas de transmissão. Então, hoje, Itajubá já se qualifica para isso. A queda de energia aqui vai ser a menor possível para uma central dessa. Temos isso na mão? Não, não temos. Estou negociando com alguém? Não. Então, eu posso falar aqui na rádio. Não tem... A partir do momento que eu assinar algum memorando de entendimento, o prefeito, a universidade e a gente, nós não vamos falar. A gente já vai tentar atrair esse trabalho para a nossa cidade. Só para vocês terem uma noção de como vão desdobrando coisas de A vai para B, que vai para C, né? Ô Carlos Conte, dentro do que você colocou no início da tua fala, né, eu fui anotando alguns tópicos aqui, e Fernando me sacou, e vale a pena, porque o Fernando, eu falo que é um entusiasta com relação a essa fala aqui, que é a fala do Juliano Alves Pinto, que teve aqui algum tempo atrás, que falou da singularidade da cidade de Itajubá. E é muito importante a gente passar isso para o ouvinte realmente entender, e quando a gente falou aqui no início do programa, né, a gente valorizar o produto nosso, a gente valorizar a nossa cidade. Porque fala-se assim, Itajubá, mas a pessoa que às vezes deprecia um pouquinho Itajubá, ela não sabe o que tem no entorno, não sabe nem o que tem fora de Itajubá. Mas se ela for fora de Itajubá,
Quando ela retorna para cá, aí ela volta com esse pensamento: nossa, Itajubá é única, Itajubá é uma cidade que é espetacular. E aí eu notei alguns tópicos que fazem de Itajubá uma cidade singular, que eu acredito que foi o que fortaleceu a fala do embaixador, né, do Juliano Alves Pinto. Sim. E eu estava conversando com um professor da Universidade Federal de Itajubá, que é a Unifei, há algum tempo atrás, já faz bastante tempo. Ele veio para cá, se eu não me engano, ele é do Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina. Fiquei na dúvida, mas ele é do sul do país. Ele falou: Christian, mas Itajubá é singular mesmo? Eu falei: eu vou te mostrar. Itajubá, uma cidade de 100 mil habitantes, deve ser a única na América Latina ou talvez no mundo que realiza transplante. Correto. Mas não é qualquer transplante, não é um transplante de córnea, que é um transplante mais simples, não. Ela faz transplante de coração, fígado, rim. Vai chegar a fazer daqui a pouco de medula. Então, olha para você ver o que tem em Itajubá. Isso para falar dentro da área de saúde. Só que eu não fico só no transplante, porque o transplante é algo que qualquer um de nós aqui, você que está nos ouvindo, um dia pode precisar. Mas e hoje, agora, nesse momento? Itajubá tem 4 hospitais. O Hospital de Clínicas, que é o antigo Hospital Escola, a Santa Casa, e 2 hospitais privados, que é o CEAM e a Unimed, que grande parte das pessoas que têm convênio podem ser recebidos pela Unimed ou pelo CEAM, e se tiver alguma complexidade, né, média e alta, é encaminhado para a Santa Casa ou para o Hospital de Clínicas, e que é muito bem tratado. Quando você entra no Hospital de Clínicas, você assusta, porque você vê na televisão o pessoal jogado no corredor, deitado no chão. A gente tem até um pouquinho de superlotação aqui, às vezes até tem, mas quando você entra para dentro do ponto de atendimento, regional. É regional. A gente atende aqui dezenas de cidades, não é só a nossa micro-região, não. A gente vem em algumas especialidades, gente dá até para falar até que do Brasil. De fora do Brasil também. Porque transplante em Minas Gerais, de coração, se eu não me engano, é só Belo Horizonte e Itajubá que realiza. Então vocês veem o que acontece aqui na cidade de Itajubá. E aí a gente fala também da rede municipal, que é a saúde básica, as nossas dezenas também de ESF, Estratégia de Saúde da Família, e posto de saúde, com os nossos médicos, enfermeiras, agentes comunitários, dando toda a assistência, cobrindo toda a cidade de Itajubá. Hoje ela é coberta. Assistência odontológica. Odontológica, hoje a gente atende aí centenas de pessoas todos os meses. E aí eu tive ontem, né, no veterinário no bairro, não está só ligado à nossa saúde, mas também à saúde animal, com o nosso centro de zoonoses, com os nossos profissionais na área de saúde animal, também atendendo os animaizinhos da nossa cidade, realizando cirurgias, né, para que não possam procriar de qualquer forma e aumentar o número de animais nas ruas. Então, olha para vocês verem o que Itajubá está fazendo na área de saúde. Esse é mais um ponto. O outro ponto é a questão de educação, como o Fernando colocou aqui, dentro de 65 universidades, eu achei que fossem 63, Fernando, que nós temos no Brasil, universidades federais. Itajubá é uma cidade que tem que contempla uma universidade federal. Olha que honra, que orgulho isso para a cidade. E é uma universidade centenária. Além da Universidade Federal, nós temos outras faculdades aqui de medicina, de enfermagem, de economia, administração, contabilidade, e a FEP, né, que tem uma gama de cursos lá, dezenas de cursos também, podendo atender não só o cidadão itajubense, mas toda a nossa região. E aí eu falar do ensino superior, olha a educação básica. A gente falou aqui já, Itajubá já atingiu os números que o Brasil está planejando atingir daqui a 10 anos. As nossas crianças hoje são muito bem tratadas pelas nossas diretoras, professores e professoras dentro da sua escola, inclusive principalmente pelas nossas merendeiras, que preparam a alimentação dessas crianças e que muitas delas vão até para a escola nem para estudar, vão para se alimentar. Olha que coisa triste, mas nós temos isso aqui ainda. Graças a Deus, são muito bem alimentadas, com material de primeira qualidade. E eu percebi isso agora nessa última escola que eu visitei, que foi a Venceslau Neto, onde as merendeiras lá, mandar um forte abraço para as duas, deram um depoimento falando exatamente isso. Os produtos que chegam aqui para a gente fazer para nossas crianças, muitos não têm em casa. Então é tudo de primeira. Localização, a gente falou, o Carlos Conde comentou, Itajubá está muito bem localizada, 60 quilômetros da Dutra, 60 da Fernão Dias, com um clima agradabilíssimo, aqui no pé da Serra da Mantiqueira.
Água e energia farta. Nós temos aqui subestação de energia, a gente não tem problema. As fábricas funcionam a todo vapor. Em algumas cidades, as fábricas precisam de ter gás para poder garantir o fornecimento de energia. Ou geradores. Ou geradores, não é o caso de Itajubá. Água nossa, foi feito um teste, porque a gente estava trabalhando na possibilidade de uma empresa, né, uma fabricante de cerveja vir para cá. Que até hoje não resolveu? Não resolveu, ainda está em negociação. Aí não foi cada hora ela dá um veredito final em tal lugar, né? Mas não foi. Itajubá ainda está na briga, né? Não foi. E ela na avaliação falou o quê? Que a água de Itajubá é pura e uma das melhores águas que ela já viu em todo lugar do mundo. É uma empresa europeia. Falar de segurança, eu estava marcando aqui agora. Itajubá é uma cidade de 100 mil habitantes, mas que tem um batalhão da Polícia Militar. Nós temos um batalhão do Exército. Nós temos uma guarda municipal hoje de primeira linha. Nós temos uma polícia civil que faz um trabalho de excelência na área de inteligência. Nós temos também aqui uma companhia de corpo de bombeiros. Olha como é que Itajubá está muito bem coberta na área de segurança. Tudo trabalhando com inteligência cibernética. Tudo. Todos esses batalhões estão usando. Itajubá com hoje câmeras, monitorando de tudo dentro do centro operacional da Polícia Militar, né? De tecnologia itajubense. De tecnologia itajubense e tomando as ações necessárias. Então, se comenta muito o que eu queria só acrescentar tudo isso, não é à toa que o vice-presidente da República esteve aqui. Não é? Ele deve ter uma agenda muito importante e depois que ele visitou Itajubá, ele tem citado Itajubá nos discursos dele. Não só Itajubá, mas a região sul-mineira, junto com Santa Rita, da pujança que ele viu aqui, uma universidade limpa, organizada. Ele chama de o Brasil que dá certo. O Brasil que dá certo. Sem esse é o Brasil. Político, o Brasil que dá certo. Olha que notícia boa. E atrás disso vieram vários generais. Nós recebemos recentemente, há 2 semanas atrás, 4 generais numa missão. E já tinha um total de 17 pessoas. E a gente já tinha recebido uma coisa que você vai por mais uma singularidade de Itajubá, que nós somos só 8 cidades no Brasil. 8. E eu estou dizendo para você que existe uma no Nordeste, uma no Sul e as outras 6 são no Sudeste. Itajubá está no meio. E são muito maiores que Itajubá. Mas hoje a pergunta não é quantos habitantes tem Itajubá, que era uma pergunta negativa que a gente tinha, porque ficava com vergonha de falar que Itajubá tinha 70, 80, 90 mil habitantes, e as pessoas perguntavam se tinha shopping, perguntavam se tinha isso ou aquilo, e hoje aquilo que nós temos conversado muito sobre isso, aquilo que era uma desvantagem do século passado é uma grande vantagem competitiva pela qualidade de vida, porque os grandes centros estão custo de vida, violência, mobilidade, enchentes, né? O que tem acontecido com as grandes cidades, a gente fica abismado de ver a questão da mobilidade urbana, da violência, da insegurança e do custo. Itajubá hoje é a cidade do século XXI. Empresas que acham que lá não tem condição de crescer e sobreviver, falam, puxa vida, mas aqui tem tudo, do jeito que você falou, educação, saúde, cultura, arte, lazer e uma tecnologia e inovação que poucas cidades têm. Nesse contexto do Exército, existe a tríplice hélice, que é chamada assim, na área de inovação, porque você precisa da academia, que é a universidade. Você precisa do poder público, como é uma prefeitura, o Estado ou mesmo a nação. E você precisa da área empresarial. Funciona assim. E o CISDIA é a iniciativa da tríplice hélice do Exército. Eles nos escolheram. Eles nos escolheram. Por quê? Existe uma cidade que tem o CISDIA, que é essa integração com a inovação e tecnologia. Em Recife, que representa o Norte e o Nordeste. Em Florianópolis, que representa o Sul. Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, que representam o Sudeste. E o interior de São Paulo, que é Campinas e São Carlos, que são cidades inovadoras de altíssima tecnologia. A 8ª cidade é Itajubá. Por que eles estão fazendo tudo isso? Porque eles sabem da história do Exército. A fábrica de armas, quem esteve aqui foi o general responsável, general do Exército, responsável pela ciência e tecnologia do Exército no Brasil. O general responsável pela região onde Minas Gerais está inserida. O general, que é o diretor do IME, Instituto Militar de Engenharia. Fernando, só para o ouvinte entender, esse general hoje não é um só não, viu, gente? São vários, 4 Semana generais. Passada nós recebemos aqui... 4 generais. Não foram 4 generais? Ah, não. Eu ia falar, estou achando que... Você fez... O Christian teve lá com eles. Nós estávamos juntos lá, foram 5 generais. 5 generais. Depois da visita 17. do Mourão. E faltou o general Bini, que é o do CISDIA Mineiro. Que já esteve aqui também. E seriam 6 generais.
Então, a hora que o Exército olha isso, por causa da história do batalhão, que você falou muito bem, né? Por causa da história da fábrica, da Imbel, que eles falaram que a Imbel é a fábrica para ser investida. E a área de segurança e defesa passa por Itajubá. É mais uma grande oportunidade. Você ter uma Elibras aqui, você ter uma Imbel aqui, você ter uma Aerotron aqui, você ter uma Navistar, né? Você tem várias empresas da área de que nós estamos batalhando para se tornar aqui um polo de segurança e defesa junto ao Estado de Minas. Eu vou adicionar outras duas, então, aqui, Fernando. Eu tenho certeza que vocês dois vão concordar comigo nessa. Que é importante para reforçar a singularidade de Itajubá, né? Uma é a área de lazer. Hoje, graças a Deus, nós estamos muito bem. A gente fala que Itajubá, há pouco tempo atrás, inaugurou um cinema que é o cinema mais moderno do Brasil, do país. Ao lado de um teatro que cabe a orquestra sinfônica, gente. Grandes apresentações de peças que os artistas chegam e não acreditam. E a gente fala que ele vê lá os camarins, a estrutura, a boca de palco, o tamanho. Todos os artistas que se apresentaram lá elogiaram. Todos. E a gente fala, mas o artista de fora. Mas olha um detalhe, as nossas quase 7 mil crianças, alunos da rede municipal, todas elas já conhecem o teatro, e mais de uma vez. Qual a possibilidade disso acontecer numa outra cidade? Uma criança dessa, talvez muitas, vão se tornar adultas e não vão ter condição de conhecer um teatro. Várias delas já se apresentaram no teatro municipal. Então a gente tem o parque da cidade, tem o parque do Rebojão. A ideia nossa é expandir essa área de lazer para outros bairros da cidade de Itajubá. Então, esse é mais um ponto. Agora eu vou entrar num outro tópico que eu tenho certeza. Nunca nenhum político e ninguém falou sobre isso aqui em Itajubá. E o Fernando vai concordar comigo, eu tenho certeza. Itajubá tem um trabalho espiritual igual nenhuma outra cidade tem. Nós temos aqui a Igreja Católica, através dos nossos padres, fazendo um trabalho... São 5 paróquias aqui em Itajubá. Que não precisa se dizer. A gente tem a nossa igreja evangélica muito bem fortalecida e muito bem representada pelos nossos pastores, que cuidam da vida espiritual. A gente tem o Centro Espírita, eu cito sempre o Sr. Gilson. Uma pessoa espetacular que a gente tem que mandar um abraço. Seu Gilson, receba aí nosso abraço fraterno, viu? E amigo aí. Eu falo como cristão, e eu falo sempre da importância de a gente colocar Deus nas nossas vidas, porque sem Ele, nada disso que nós estamos falando aqui estaria acontecendo na cidade de Itajubá. Porque o ser humano, Cris, me permita, ele é um tripé, ele é 3 partes. Ele tem a questão física, tem a questão emocional e é constituído também da parte espiritual. Sim. Se você não tem esse equilíbrio entre as 3 partes, hoje as pessoas se preocupam tanto com a questão física, por questão de saúde, perfeito. Mas e a saúde mental e a saúde espiritual? Sim. A gente precisa se alimentar e o corpo depende disso, né? O ser humano depende disso. Eu li um livro um tempo atrás que o autor falava exatamente isso. Tem gente que vive só de ir na festa, que é festa, só festa, festa. O outro está preocupado só com a saúde, o outro está preocupado só em descansar, o outro está preocupado só em trabalhar. Então a gente precisa ter um meio termo. Um equilíbrio. Quando a gente fala do meio termo, é exatamente isso. É o equilíbrio. Itajubá tem boas instituições de ensino, Itajubá tem uma boa questão da área da saúde, Itajubá tem uma ótima localização, água, energia farta, segurança, lazer, mas hoje, a partir de agora, eu vou pedir para que todo mundo, né, comece a falar, Itajubá tem Deus no coração. Ao contrário do que acontecia tempos atrás, que Itajubá, está enterrado uma cabeça, Itajubá. Se estava, ela já se decompôs e foi embora. Agora é Deus que gera a cidade de Itajubá. Olha, só da questão de caridade, que os vicentinos são reconhecidos na Igreja Católica e atendem qualquer tipo de religião, inclusive quem é ateu. Os vicentinos, eles são a maior cadeia, a maior iniciativa que existe está no Brasil. Dentro do Brasil, a maior iniciativa vicentina está em Minas Gerais. Dentro de Minas Gerais, a maior iniciativa vicentina está no sul de Minas. Dentro do sul de Minas, a maior iniciativa dos vicentinos encontra-se em Itajubá. E os vicentinos são assim, eles não perguntam que religião que aquele carente tem, que aquela pessoa necessitada tem. E eles não são assistencialistas. E eu digo para todo mundo, gente, é importante que a gente saiba que a Sociedade São Vicente de Paulo é uma sociedade que foi criada para atender ao ser humano, a pessoa humana, a dignidade humana. Então, se você tiver que atender alguém, Christian, encaminhe para a Sociedade São Vicente de Paulo. Nós temos mais de 23 conferências em Itajubá e que fazem um trabalho espetacular, porque eles vão na casa, vão de 2 em 2,
com 2 vicentinos, para saber qual que é a realidade. Tem gente que trabalha, tem currículo, o que você faz, tem criança, está indo na igreja, qualquer igreja, não pergunta de religião a princípio e encaminha, independente daquela, a importância da formação espiritual. O Fernando tratou de caso específico, mas eu quis generalizar, porque todas elas têm o seu trabalho, tanto da igreja católica quanto da igreja evangélica. A questão do resgate de dependentes químicos. Todas elas, a gente não vai falar de nenhum tema aqui específico, mas é algo que eu quero trazer para a discussão e que a gente precisa começar a replicar, da importância de ter Deus no coração, da importância de valorizar as nossas instituições ligadas a Deus. Então, Itajubá hoje, realmente, como você concordou aqui agora, né? Ela é singular. Também isso. Então, também. hoje é mais uma singularidade. Uma singularidade nossa. E aqui tem mais uma, que você não falou. Opa! Nós são tantas. Nós temos uma NASA brasileira em Itajubá. Laboratório Nacional de Astrofísica, com 120 funcionários, 8 pesquisadores classe mundial, reconhecidos nos Estados Unidos, em Moscou, em Tóquio, em Berlim, nas grandes agências espaciais do mundo. Nós temos aqui, tropeçamos em pesquisadores da NASA, em pesquisadores das Roscosmos ou de outras agências espaciais mundiais, na nossa cidade de Itajubá. Então, isso é mais uma agência que a gente tem e que muitas vezes a gente esquece dessa singularidade e que vai ser âncora. Assim como tem uma empresa âncora num shopping, nós vamos ter a nossa empresa âncora dentro do Parque Tecnológico, está saindo do papel, indo para a realidade. O projeto executivo está sendo aprovado agora em fevereiro. Vai ser o próprio LNA vai ampliar e colocar uma sede mais moderna, inovadora, atrás da prefeitura, naquele topo daquele morro que fica ali atrás, vai ser a âncora do Parque Tecnológico de Itajubá. Ali tem 77 locais para instalação de empresas de base tecnológica. Vamos lembrar que, quando a gente fala em empresas, são 2 asas, a indústria de transformação, todas essas que a gente falou agora, e a indústria de conhecimento. E nós já temos lá 8 empresas para se instalar, são indústrias do conhecimento, lá não é um lugar para transformação, a transformação é no distrito industrial, né? Junto com a LNA, a gente já vai ter o início desse parque tecnológico fase 2, que o fase 1 já está em franca expansão, né? Houve um trabalho de Hércules de recuperar o prédio, houve um problema num prédio estrutural. Todo mundo falava acabou, não acabou, não. Conseguimos, recuperamos, e a grande abertura é dia 17 de março, a reinauguração e a colocação de novo das empresas dentro desse ambiente, com presenças internacionais já confirmadas. Dezenas de empresas. Dezenas de empresas. E é legal a gente citar esse caso, que até linka com outros que nós estamos trabalhando. Pô, vocês não vão fazer isso. Olha isso aqui, nós já fizemos, está pronto. E deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço ao professor Pamplona, que foi o braço... O Hércules, verdade. Junto com o Roberto e o José Arnaldo, que fizeram os dois. Muito. Revitalização daquele prédio. Gente, o assunto realmente é agradável demais e muito gostoso quando a gente conversa com pessoas que têm conhecimento, como aqui hoje, Fernando Bissacô e Carlos Conte. No entanto, o trem das 11 já passou, não podemos perder o próximo, temos que dar continuidade na vida. Agradeço demais, a tua presença, mas eu não posso deixar de finalizar o programa, ou tenho que finalizar o programa, emprestando uma fala do nosso prefeito Rodrigo Rieira, que em tudo que nós falamos aqui, a gente fechar pensando sempre de forma positiva. Tem aquelas pessoas que, infelizmente, são negativas por natureza, nasceram sempre enxergando o copo meio vazio, mesmo tendo água no copo e o copo estando meio cheio, né? Pode morrer de sede, né? Exatamente. Porque do copo meio vazio. Mas tudo que está acontecendo aqui na cidade de Itajubá tem um pretexto. E eu tenho certeza e não tenho dúvidas, a gente já vem colhendo os frutos disso, mas que os frutos que nós colheremos para daqui 1, 2, 5, 10 anos, 20 anos, isso não vai ter preço, isso vai ser imensurável. E principalmente, para o teu filho, para o teu neto, ter uma cidade que você não teve lá atrás, mas que a gente está colocando ela num outro patamar. Então eu fico muito feliz e contente por saber que isso tudo está acontecendo aqui e pela gente, poder fazer parte desse projeto. Então, que Deus continue nos abençoando aí
E eu falo que essa é sempre uma fala do nosso prefeito Rodrigo Vieira, é um aprendizado que eu tive dentro da política, e que todos nós, né, Fernando Bissacô, apesar do Fernando Bissacô dos cabelos brancos, tem algum aprendizado, e o Carlos Conte já nem tanto cabelo assim, Não, Carlos a Conte. parceria é perfeita, né? Um completa o outro. Mas- Eu fico muito feliz de poder fazer parte junto de vocês também, vocês trazerem, né, esse conhecimento, essa experiência que vocês têm, principalmente no mercado privado, para a coisa pública e poder reverter isso para as pessoas que mais precisam, que são a população da cidade de Itajubá. O pessoal, Então, sabe é que uma eu honra. sou, o pessoal sabe que eu sou católico, né? Apostólico, romano. Nós fizemos cursilho juntos, né? Na mesma época, no mesmo quarto. ficamos no mesmo Dormimos quarto. juntos, inclusive. Dormimos juntos, dormimos juntos. E a gente tem uma ligação muito grande com os evangelhos, você falou muito bem, com os próprios espíritos, por causa do respeito, né? Acima de tudo, temos que amar a Deus e o irmão sem perguntar quem é o irmão. Mas a gente tem uma parceria aí desenvolvendo com os evangelhos que a gente vai surpreender a cidade aí. Então, a gente está trabalhando, isso muito em breve a gente vai ter uma boa notícia aí, principalmente os presbiterianos. Deixo o meu abraço ao vereador Molina, nesse caso, ao Renato, que está nos ouvindo, e a todos os outros aí. O André, um abraço para você também. E meus amigos, ex-alunos da Unifei, todos, eu e o Conte, temos uma honra muito grande. Isso que eu ia falar, você já pode ir despedindo, eu vou Quem está falando despedir. com vocês aqui é o Fernando Fernando Bissacô, dando meu até breve para vocês. Agradecer muito pela paciência, tolerância que vocês tiveram comigo nesse caso, porque a mesa hoje está muito enriquecida. Foi ótimo. Foi Bissacô. muito gostoso estar aqui. A Thalita passa as coisas para a gente, ela participa. Vocês não veem a participação dela, mas ela fica passando coisas, direcionando coisas e nos auxiliando muito aqui. Muito obrigado, Thalita, pelo apoio da SECOM. Está dando também um dinamismo muito importante na divulgação, por exemplo, do Cine, que são as oportunidades de trabalho. E só para citar um exemplo, eu estendo para isso em todas as outras áreas. Antes de você encerrar, então, deixa a Thalita dar uma informação que ela me passou por aqui, aí em mãos agora, a questão do MEI. Eu queria que você falasse sobre isso para nós, Thalita. Eu acabei não falando, eu acho que pode ser uma informação que vai enriquecer a pessoa que quer ser MEI e aquela pessoa que já é MEI. Isso é um aplicativo, Thalita? É um site? Eu queria que você falasse para o ouvinte que está nos acompanhando Na agora. verdade, foi uma busca simples que eu fiz aqui sobre as vantagens de ser o MEI, né? As pessoas questionam muito. É porque está desempregada, é porque não tem opção. Não. Tem uma vasta vantagem, né, de você ser o MEI. Então, vou citar só por cima aqui alguns benefícios. Benefícios do INSS, né? As pessoas terão esse benefício. Que é o que Quem o Carlos tem uma Conte bem- colocou, você pode contribuir ou pelo mínimo, que eu acho que gira em torno de R$ 55 reais por mês, ou se você quiser ter uma aposentadoria maior, você faz a sua aposentadoria, Você né? faz Você o- faz exatamente. o seu INSS. E isso, de certa forma, já te dá direito a ter acesso à rede pública de saúde, ser atendido. Se você tiver um problema de saúde, né, você entra podendo dar entrada no benefício e continuar recebendo proporcionalmente aquilo que você contribui com o INSS. Enquanto estiver afastado. Enquanto estiver afastado por motivo de saúde. Então, isso é Ou muito seja, importante. você está empregado. Como se fosse. Você está empregado. Outro ponto importante também, que é um negócio legal, né? É. Quando você tem uma MEI, você está cumprindo com todas as obrigações legais por baixo custo mensal, né? E conta bancária empresarial, tem empréstimo facilitado, vende mais, tem nota fiscal, tem possibilidade de você ter MEI. Esse fato de ter nota fiscal, de ter Virou nota fornecedor fiscal, dentro da é exatamente da o obrigação, que inclusive, da da prefeitura. Não tem Pra se jeito. credenciar na prefeitura para prestador de serviço, porque lá, inclusive, a lei determina algum E você percentual, participa, inclusive, né? de Essa mês. conta empresarial é muito importante em grandes bancos e as cooperativas. No nosso caso aqui, Cicobi e Sicredi, né? Você passa a fazer parte do Você vai do ter um processo, que você vai ter CNPJ, o você pode ter um acesso a uma taxa de juros diferenciada. vou precisar da pessoa comprar um carro física. agora para prestar o meu serviço. Você vai Perfeito. ter condição de financiar. Por isso que eu falo, o cara tá, eu sou agora O CNPJ empregado. com desconto no carro. Ainda compra o carro Carro com o CNPJ com com desconto. E tem contabilidade facilitada, né? Porque as pessoas, quando escutam falar, você é empresário, tanta burocracia. Não é assim, né? Então, esses são uns pontos muito relevantes aí para as pessoas levarem em consideração, que são pessoas sérias que estão abrindo uma MEI, né? E trabalhando aí para desenvolver a cidade. Divulga esse site, Thalita, que vale a pena. Muito. É meumei.com.br. Então, só digitar no Google lá, meumei.com.br, você vai encontrar o site e vai ter as informações necessárias ali para você montar a sua MEI. E às vezes, claro, você tem ideia, você tem facilidade, né, em fabricar algo, em prestar algum tipo de serviço, então vale a pena.
Desculpa, Fernando Bissacô, te interrompi na tua despedida. Não, minha despedida é falar pegar até o próximo breve, trem. agradecer o convite. É muito legal a gente estar aqui falando sobre isso. Eu acho que a área de ciência, tecnologia, indústria e comércio, ela perpassa todas as áreas. A gente tem como base educação, saúde, a questão da segurança, o que nos dá uma visão muito grande, até assim mais abrangente da cidade, onde a gente pode contribuir de uma maneira muito mais prática, no sentido de trazer as informações a todo nível da população e deixar aqui uma esperança muito grande que, através dos passos que o Itajubá tem um eixo de desenvolvimento que o Conte fala muito bem, que é a questão da área empresarial, industrial, da área produtiva, né? E também da área de inovação e tecnologia, que cada vez mais a palavra no mundo, 2 palavras no mundo, que eu vou deixar como minha despedida. Eu acho que isso funciona com as pessoas também, né? Empresas, pessoas e startups. As startups trouxeram esse novo conceito: colaboração e conexão. Fica aqui meu abraço, meu agradecimento. Até breve a todos os ouvintes. Duarte, muito obrigado aí também, viu? Pela atenção de sempre. Valeu, Fernando Bissacô. Agora, despedida do Carlos Conte. Olha, eu queria primeiro agradecer o ouvinte que ficou com a gente esse tempo todo. A gente falou bastante. Muito obrigado aí como é que foi aí, pelo seu Duarte? Compromisso conosco, né? Vamos saber como é que foi o ouvinte. O ouvinte dá até para saber isso, ó. Online, teve boa participação. Foi A bom. gente teve uma média boa. Uma média muito boa. Que bom, então. Não Duarte. conseguimos passar o prefeito ainda. Mas o Rodrigo eu falo que é quase imbatível, né? Na realidade... Difícil bater, é muito difícil. Na realidade, nós nem pretendemos. Queria Destacar aqui que a gente está, Christian, numa jornada. Não tem uma linha de chegada, né? É uma jornada. Nós estamos numa jornada realmente e convoco todo mundo a participar dessa jornada, que é para frente e acelerando, né? Fazendo acontecer. Muito obrigado a todos aí pela oportunidade. Isso tem um amigo nosso, inclusive, de vocês, né? Eu falo, é o Peter, hoje procurador jurídico da prefeitura. Ele fala, para trás nem para tomar impulso, é só daqui para frente. Então é mais ou menos isso que a gente vem trabalhando hoje na cidade de Itajubá, né? E principalmente esses 2 carros-chefes aí da área de desenvolvimento, tecnologia, informação, geração de emprego e renda. Então, foi um prazer para mim, né, estar com vocês hoje aqui, Fernando Bissacô e Carlos Conte. Despedir também da nossa secretária de comunicação, e falar da minha secretária de comunicação, não, mas hoje é da nossa secretária de comunicação, né? Falo que eu empresto ela para a prefeitura hoje para poder prestar um serviço. Falo que empresto porque a Thalita já trabalha com ela tem quase 15 anos, mais ou menos, né, Thalita? Então eu conheço, sei da capacidade e sei do diferencial trabalho que ela vem desenvolvendo hoje à frente da Secretaria de Comunicação. Obrigada, Christian, pela confiança, né, por estar aqui com vocês hoje. É sempre uma honra, eu falo isso, que eu sou itajubense, ver tudo isso acontecendo, nossa, meu coração fica realmente muito feliz. E eu vejo o quanto vocês têm se dedicado, o prefeito Rodrigo Riera, o Christian, então ver tudo isso acontecendo, tudo isso borbulhando, é muito, muito gratificante fazer parte desse grupo. É uma honra ter vocês aqui no meu programa, no nosso programa, né, da prefeitura. Voltem sempre, só anunciar, Christian, na próxima quinta-feira nós teremos programa, depois do Carnaval, estaremos aqui com a secretária Mariângela Alves, secretária de Educação. Legal, vai falar para a gente sobre a entrega do material escolar para as nossas crianças, que foi de primeira. Eu tive a felicidade de ir, né, em loco, fazer a distribuição, observar, visitar algumas escolas, e foi muito legal. Então, na próxima quinta-feira, o Prefeitura informa com a presença da secretária Mariângela. O Francisco já vai estar aí, não? Quinta-feira que vem estaremos com o Francisco novamente. Então que joia. Aqui. Então o Francisco vai estar aí assumindo o programa. E quem sabe eu vou estar aí do lado de lá, né, conversando junto com a Mariângela e com o Francisco também. Então, quero também aproveitar aqui, né, agradecer a você, ouvinte, que nos acompanhou nessa mais de 1h30 de programa aí sobre um assunto muito importante e relevante aqui para a nossa cidade. Espero que você tenha gostado, espero que a gente tenha atendido, né, a sua expectativa. E fica aqui o contato da Prefeitura, o contato da Rádio Futura e o contato meu, né, através do Facebook, Instagram, para você que quer. Por favor, Fernando. Desculpa, eu lembrei também uma questão que muitas vezes a gente esquece. Você vai dar o teu Facebook também? Não. Você não mexe com isso? Não mesmo, mas não preciso.
Aqui, é para falar que as empresas que estão instaladas aqui também estão ampliando. Nós temos o caso da Cabelalto recente, investiu 30 milhões no ano passado, vai investir mais 10 milhões esse ano, e a gente tem contribuído muito naquilo que tiver ao nosso alcance. Eu e o Conte estamos incansáveis, estivemos com a diretoria deles aqui em Itajubá, estivemos em Belo Horizonte. Eu acho que vão ter notícias boas em breve, e é um trabalho que a gente faz com todas, porque muitas vezes, o prefeito também fala, que muitas vezes nós somos uma ótima madrasta, uma péssima mãe. Então, nesse sentido, eu quero dizer que a gente está fomentando iniciativas para as empresas que já se encontram em Itajubá, inclusive para fazer colaboração com as próprias startups se beneficiarem de tudo isso também. Então, eu deixo um abraço para a Cabelalto, em nome de todas as empresas que a gente tem no nosso ecossistema. Isso é muito importante e vem acontecendo hoje, né? Eu falo que a importância do poder público ser indutor de desenvolvimento. E vem acontecendo principalmente com as empresas que já estão instaladas aqui, né? Aqueles que querem ampliar o seu serviço. Então, a gente fica muito feliz por isso. Gente, mais uma vez, né? Muito obrigado ao Fernando Bissacô, Carlos Conte, Thalita Lima, ao Duarte e, em especial, a você que nos acompanhou aí nessa manhã de quinta-feira através do programa Prefeitura Informa. Semana que vem estaremos de volta aqui com você na Rádio Futura. Um forte abraço, fiquem com Deus e uma excelente semana e com moderação no carnaval, hein, gente? Importante. Com segurança. Vamos fazer uma festa mansa. Exatamente, né? através dos nossos blocos que estão espalhados aí na cidade de Itajubá. Um forte abraço a todos os responsáveis, né? Que a gente tenha aí um excelente carnaval e possa retornar aí a nossa vida com muito trabalho e com Deus no coração. Um forte abraço, fiquem com Deus e ótima semana. Prefeitura Informa. As principais notícias da administração municipal. Um oferecimento Prefeitura de Itajubá. Construindo um novo tempo.